Vamos ler no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Aqui tem uma oração. Então diz assim o capítulo 4, o versículo 9 e 10. Foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Graças damos, Pai, por esta manhã, pela tua bênção, pela tua misericórdia. Fala conosco, usa-me como a tua boca, em nome de Jesus. Amém. Houve uma mulher, melhor, uma rainha, conhecida como Maria Tudor. Ela ficou marcada na história pelo apelido de Maria Sanguinária. Existiu também, nessa mesma época, um pastor, um reformador, um dos grandes homens de Deus. Ele chamava John Knox. Esse homem tinha um contato, tinha uma compreensão de que Deus era Senhor de tudo e de todos. E diz o historiador que essa rainha, Maria Tudor, por mais maligna que fosse, diz o historiador que ela temia mais a oração do pastor Knox do que todo o exército britânico juntos. Poder da oração. É interessante que o texto que lemos, o livro das Crônicas, traz várias orações que nos edificam profundamente. Uma é essa, do capítulo 4, versos 9 e 10. A outra está bem no final, no capítulo 29, que é a oração do rei Davi. Vou ler. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a glória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltastes por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E no final da oração, então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. E então toda a congregação louvou ao Senhor Deus e prostraram perante a majestade do Senhor. O objetivo da mensagem dessa manhã é incentivar ainda mais os irmãos à prática da vida de oração, realçando como Deus é bondoso e responde às orações. É interessante que passamos dos 60 anos
Não temos quase necessidade de orar pedindo a Deus as riquezas, fama. Quando passamos dos 60, nós já ouvimos aqui pelo pedido do reverendo Roy, a nossa oração: Senhor, precisamos de saúde. Precisamos da tua bênção. Precisamos da tua misericórdia. E é interessante isso, essa dependência que devemos ter do bondoso Deus. Então, nós podemos entender um pouco nessa manhã que possa servir de alento, de bênção para nós, a nossa meditação. Jabes foi um homem que traz algumas características interessantes. A Bíblia diz no texto que lemos a respeito da oração que ele fez, realçando aqui como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso. Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu um nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. É interessante, se esse rapaz vivesse nos nossos dias, certamente ele teria que procurar o nosso pastor Roy aqui para algumas sessões de terapia. Imagine o rapaz, o adolescente, o jovem andando pelas ruas e as pessoas dizendo: ô tristeza, ô causador de dor. Isso é desagradável. Essa semana, nosso país está mergulhado na corrupção. Eu achei interessante observar quando a Polícia Federal prendeu um homem que desviou muito dinheiro dos pobres, dos aposentados, e deram um apelido interessante. Imagine esse senhor andando pelas ruas e o pessoal gritando: ô careca ladrão do INSS. Coisa desagradável, né? Imagine esse Jabes, esse rapaz, caminhando pelas ruas e ouvindo: ô tristeza. Mas não queremos destacar esse aspecto negativo que aconteceu na vida desse jovem, e sim destacar o caráter, a personalidade, a vontade de ser alguém diferente. E a diferença na vida desse jovem fez-se pela confiança que ele tinha no Deus Criador. Ele sabia que ele possuía um Deus extraordinário, cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia, e ele procurou o maior dos psicólogos, o médico dos médicos, o qual o libertou, o curou e o salvou de toda essa tragédia. Então Jabes foi um homem com essas características. E a oração que queremos destacar é alguns aspectos da oração. Então Jabes foi esse homem, primeiramente diz o texto que foi respeitado pela família, mas traz consigo essas dificuldades. E na sua oração, então, nós percebemos aí o quanto ele era fiel ao Deus da glória, ao Deus Todo-Poderoso. E eu entendo, meus amados irmãos, que Deus sempre nos ouve. Deus sempre está atento às nossas petições, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com seu amor para conosco. E é interessante que às vezes temos alguns desafios na vida, o qual devemos colocar diante da majestade, diante de Deus. Quando a minha esposa Raquel estava grávida do Tiago, ela teve que passar um período internada, e por causa de 2 sangramentos, o médico me chamou e disse: olha, precisamos de fazer um ultrassom. Aquela época era bastante difícil, há 40 anos passados.
e até a ciência ainda era um pouco atrasada, tinha que pagar e era um pouco caro. Mas eu disse ao doutor que podia fazer, eu arrumaria um jeito para pagar e ver aquela situação, porque o médico havia dito que era provável que a gestação, que o feto, que a criança estava morta por causa do sangramento, da hemorragia que houve. E eu me lembro até hoje que eu disse ao doutor: doutor, o meu Deus, ó Deus vivo, poderoso, a criança vai estar bem. E depois feito o ultrassom, o médico me chamou e me disse: olha, por causa do seu Deus, a criança está bem. Então nós dependemos, irmãos, dessa graça misericordiosa do Senhor Deus. E devemos então entender a nossa vida e colocá-la debaixo das mãos desse Trino Deus. Nós olhamos aí, esse rapaz, desde o seu nascimento, é marcado por uma triste história, que o seu nome significava tristeza, que era causa de muitas dores. Jabes então significa tristeza, dor. Recebeu esse nome porque a sua mãe o teve em meio a muito sofrimento. Mas apesar do seu nome, ele era um homem honrado na sua família por causa das bênçãos do Deus o qual ele cria. Mas a Bíblia diz que ele era temente ao Senhor, que compreendia o valor de uma boa conversa com o Criador, de uma boa oração. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com o Senhor Deus. Consideremos como nosso Pai Celestial, como nosso melhor amigo, atende às nossas orações. Se o temos como Senhor e Mestre, pediremos sempre a sua direção, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Por isso a oração é tão importante para as nossas vidas. Ela nos faz lembrar que o bondoso Deus não nos rejeita a oração, como lida no Salmo 66, verso 20. Vejamos em primeiro lugar o que Jabes pediu ao Senhor. Ele pediu em primeiro lugar a bênção de Deus. Versos 10. Tomaras que me abençoe. Jabes reconhecia que Deus era a fonte da bondade para a sua vida. Ele reconhece que a misericórdia de Deus na sua vida deve ser superlativa para uma vida de felicidade. Ele implorou sinceramente que viesse uma bênção real, duradoura, permanente da parte do Pai Celestial. Ele compreende perfeitamente a grandiosidade do Criador. Portanto, Jabes sabe a quem está pedindo. Nós observamos, em segundo lugar, ele pediu a Deus a ampliação das fronteiras. Ele pediu riquezas. Amplie o meu território. Ele também sabia que somente do Senhor vinha a provisão, vinha a prosperidade, vinha o crescimento, e que só o Senhor, só a Ele pertencem todas as coisas nos céus e na terra. Jabes pediu que Deus lhe desse vitória nos seus empreendimentos, aumentando suas divisas e ajudando nas limitações financeiras.
Devemos imitá-lo em pedir bens materiais. Não há nenhum pecado nisso. O que devemos reconhecer que o Senhor Deus é dono de todas as coisas. Devemos entender a vontade do Pai Celestial em tudo. Em terceiro lugar, observe que ele pede a presença poderosa das mãos de Deus. Aqui desfrutamos, meus irmãos, nesta manhã, da parte mais bela desta oração. Ele diz: seja a tua mão para comigo. Isso significa desejar ardentemente a presença ativa de Deus conosco. Jabes acreditava no Deus vivo, poderoso, companheiro. Jabes teve o respeito, teve a bênção, teve as mãos. Tudo que ele pede, a palavra diz que Deus o atendeu. Eu entendo que ele deve ter compreensão um pouco de Moisés. Eu acho linda essa passagem, quando Moisés sobe ao monte e Deus diz a Moisés: você vai liderar o meu povo. E Moisés, conversando com Deus, disse: olha, é preciso uma coisa, e a coisa é a seguinte: a tua presença tem que ir comigo, porque sozinho eu não vou não. E Deus disse a Moisés: então tudo bem, eu vou com você na caminhada no deserto. Você vai perceber a minha presença durante o dia numa nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. E é impressionante o amor de Deus, na verdade. A nuvem servia de sombra no caminhar do calor do dia. O deserto é muito gelo à noite, frio, intensamente frio, e a coluna de fogo aquecia a caminhada do povo. Quando você ver isso, Moisés, é minha presença contigo. Jabes tinha essa compreensão da presença de Deus com ele. Então, meus amados irmãos, quando olhamos para as orações no contexto bíblico, nos anima a caminhar, a viver, a ter uma vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Através do exemplo de Jabes, de muitos outros casos na Bíblia, nós podemos confiar que Deus não nos rejeita, que Deus atende às nossas orações. Por isso Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar, que possamos ter uma vida de oração no altar do Senhor. E quero terminar essa mensagem deixando aos irmãos o versículo 20 do Salmo 66. Pastor Roy escolheu muito bem o texto. O Senhor não rejeita as nossas orações. Orem sem cessar, em nome de Jesus. Amém.